quarta-feira de bancada feminina e quarta-feira de esporte na TV com Grenal pela Libertadores. Hoje à noite teremos o grande jogo. À tarde ocorreu a estreia das duas equipes sub-20 pelo Brasileirão. Mas vamos logo para a grande entrevista com Ana Maria Kish, uma grande especialista do tênis, professora de educação física e que faz um grande trabalho na região. Acompanhem a partir de agora. Ana Maria Kish pratica esportes desde a infância. É graduada em Educação Física e tem pós-graduação em Metodologia do Ensino. Foi colunista do jornal NH de Tênis por 29 anos e atualmente é professora de Educação Física. Boa noite! Está no ar o nosso Esporte na TV. Hoje, 23 de setembro, quarta-feira, estamos com uma excelentíssima e querida convidada, Ana Maria Kish. Boa noite, Ana. Boa noite, Adri. Boa noite quem está nos assistindo. É sempre um prazer poder conversar um pouquinho, bater um papo. Da vida da gente também, né? Também é interessante. Ai, obrigada, Ana. A gente fica muito feliz que tu aceitou o nosso convite. E é engraçado, né? Porque a gente dá boa noite e tem uma luz de claridade. A gente grava de dia e reprisa à noite. Eu brinco que a gente é iluminada. Por é isso verdade, que essa luz né? também. Gostei. Vou adotar isso agora. Aproveita. Ana, é verdade. Que coisa boa. Me diz uma coisa. Para nós começar a nossa conversa, que com certeza é muito produtiva. Aqui acredito que todos sabem muito da Ana. Uma pessoa com uma bagagem vasta, inúmeros conteúdos, um conhecimento amplo em tudo que é área. Comece a contar para os nossos telespectadores como começou a tua paixão pelo esporte. Olha, Adri, eu comecei jogando na escola, antiga escola São Luís, ali que era do lado da nossa catedral, que agora é o bispado, né? A escola não existe mais, era das irmãs, né? Escola católica, onde nós tínhamos o professor Henrique e nós tínhamos um time de vôlei que ainda nos encontramos, ainda confraternizamos boa parte dessas colegas de quadra, né? A gente ainda tem aquelas jantinhas para confraternizar, que é uma amizade eterna. E eu sempre fui muito ativa. Na minha casa, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha, mas meu irmão construía muitas coisas. Então, perna de lata, carrinho de lomba, jogar sapata. Eu fui daquelas crianças que tiveram a oportunidade de brincar na rua, de subir em árvore, né, de confraternizar. E eu sempre morei na frente do Pio XII. Então, o meu pátio de brincadeira também, eu aprendi a caminhar no Colégio Pio XII, que era só atravessar a rua. Morou na frente do portão dos fundos do Pio XII. Então, sempre foi aquela atividade. Então, vôlei era o meu esporte, a minha paixão. Foi o que eu competi por vários anos. Peguei seleção gaúcha, joguei jogos universitários pela Fevale, né, pelo estado, né, seleção. Então, foi o que eu mais assim tive títulos, né, e participações. Competi natação, porque no verão, apesar de ter casa na praia, a gente só tinha um mês, porque meu pai só tinha um mês de férias. Então, a gente só ia um mês, bem dizer, para a praia. Então, para não ficar sem fazer nada, natação. Então, tinha um grupo de natação, a gente competia natação por todo o estado também. Então, desde os 9, sempre muito ativa nesse tipo de atividade. Sempre tive grandes amizades que ainda a gente tem, né, até hoje. E depois foi sequência, né? Fui participando desses campeonatos, resolvi fazer educação física na Fevale, participei de todos os esportes, arbitrei. Eu posso dizer assim, ó, que a educação física me ensinou muito e eu pratiquei quase tudo, menos artes marciais, porque na época não tinha na faculdade, né? E o tênis também não tinha. Eu fui me apaixonar posterior, porque eu tenho primos. Meu primo é campeão, tem medalha de prata pan-americano, que é o Zeca Schmidt. Então, eu sempre acompanhei, porque minha tia só tinha 3 meninos, né? Então, aí ia eu para acompanhar ela. Então, acompanhei muito as competições. Eu joguei punho, eu joguei vôlei, eu nadei, joguei basquete, joguei handball, joguei futebol pela Fevale, né? Então, assim, faltou alguém, ok, eu vou. Não era aquela atleta, mas era aquela que
coringa, que dava para jogar tudo porque se metia para jogar. Então, sempre foi assim. Depois fui para o lado de gestão, né? Fui gerente do OK Center, fui gerente de Sesc, e isso tudo me deu possibilidades de tudo que eu não tinha feito antes, poder fazer nessas duas entidades, que participei daí de campeonatos, de gestão de clube, que são o outro lado da educação física, né? O lado de gestão, de organização, de fazer eventos, de poder confraternizar com a comunidade e proporcionar para a comunidade coisas boas, grandes momentos. Então, boas parcerias. Sempre tive uma rede de parceria muito boa. Então, é isso, assim, minha vida girou sempre nesse sentido. E quando eu fui dar aula, depois que eu tive maternal, eu fui 7 anos professor de gente miúda, ginástica, uma das professoras fundadoras. Dei aula no Santa Catarina, inclusive foi tua professora, né? Tanto para didática da educação física como para os bem pequenininhos, né? Para as duas pontas do Santa Catarina. Aí, quando eu tive um filho, eu abri a maternal, fiquei junto com o professor Farley, que era do Gente Miúda, nós fizemos a sociedade, eu trabalhei 4 anos na minha Chulezinho, era o nome da minha maternal. Até hoje tem os alunos que eu encontro, que é muito bacana ter o retorno. Fui gerenciar quadras da FENAC e por começar a fazer, andar todo aquele projeto da FENAC, buscando parceria para iluminação, o ajardinamento, aquela planta que existe hoje ao redor das quadras, foi tudo daquela época, com a arquiteta da FENAC. Eu fui convidada para trabalhar no OK, para fazer eventos no OK. Eu fiquei 7 anos no OK. Daí, por fazer parceria com o pessoal do Sesc, faltou um gerente, queriam contratar um gerente, os próprios colegas do Sesc me inscreveram para ser gerente e eu consegui, fiquei também 6, 7 anos trabalhando no Sesc. E depois, em função disso tudo, fui fazer a coluna. Né? Quando eu estava dando aula, foi 2 anos, eu dei para os bem pequenos no Aliança. Era um método sueco, que está sendo muito usado agora, porque eles dão outra nomenclatura, mas antigamente era o método sueco, que eram 4 mini quadras divididas a quadra oficial. Então, tu joga ela invertida. Em vez de jogar lá o comprido, tu vira ela e faz 4 mini quadras. E para os professores de educação física, vão entender bem que a área de fundo fica menor, a área de saque fica maior, totalmente didática para a criança, né? E foram 2, quase 3 anos que eu trabalhei lá. Depois, e em função disso, eu fui convidada para fazer a coluna de tênis. Não por ser uma grande jogadora, mas por ter uma convivência social entre os vários clubes. E por eu ter educação física. Eu não dependia do tênis, porque na época era muito acirrada a disputa entre ginástica e aliança. E aí, se o professor dava aula na ginástica, ele não poderia escrever da aliança. Tinha gente muito mais capaz. Mas eu era a única que estava isenta, assim, tudo bem, eu não vou mais dar aula de tênis, mas eu tenho profissão, né? Então, eu poderia fazer outra coisa e continuar escrevendo. Tanto é que foi o que aconteceu, eu fui fazer outras coisas. E fiquei escrevendo por 29 anos. Ana, eu ia dizer, tu teve uma bagagem muito grande em relação ao tênis, né? E tudo que a gente acompanhou esses anos todos, quer saber alguma novidade do tênis, é o NH com a Ana. É o NH com a Ana, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, como começou a história do tênis direto. No OK Center, quando tu foi pro OK, tu ficou só direcionando os tênis no OK Center? Ou o OK? Não, eu gerenciei toda a parte esportiva. Eu gerenciei toda a parte esportiva no OK. Né? No Sesc também? A coluna de tênis foi quando eu terminei, que eu fechei a minha maternal, e aí eu fui convidada para dar aula de tênis no Aliança. Então, eu fiquei dando aula de tênis. E aí, sabe assim, quando tu passa no meio de duas mentes pensantes, e aí eles te olham e é tu? E daí tu vai perguntar assim, tá, mas eu o quê? Não, é tu o quê? Não, tu vai escrever coluna de tênis. Eu disse, como? Foi o que eu menos pratiquei, convivi com meus primos, mas eu, tenista, dou aula para os pequenos, né? Que é outro tipo de atividade. Tu vai ensinar os movimentos principais, a contagem, vai encantar o aluno para ele seguir nas escolinhas e aí aperfeiçoar os movimentos.
É diferente. A didática, não. né? Tu tem convivência, tu vai. Tá, posso tentar. Na época eu não sabia trabalhar com computador, tiveram que me ensinar. Na época, quando me disseram assim, tu vai fazer a coluna, eu fui descobrir que eram 4 por semana. Então, o que eu fui fazer? Como a coluna não era, até bom a oportunidade, porque pergunto, por que tu não escreve sobre os grandes tenistas da nossa região, ou tipo, os grandes tenistas nacionais ou internacionais? Porque esse não era o público da coluna. O objetivo da coluna era aquele jogador que gostava de jogar, que nem futebol amador, sabe? Que joga aqui no fim de semana. Esse era o público da coluna. É aquele cara que, pelo tênis, achava que nunca ia sair no jornal. E ele, pelo tênis, ele saía no jornal porque ele passou a ser notícia. Ele era o assunto da coluna. Eram os alunos pequenos começando, eram as turmas que usavam o tênis para confraternizar, para fazer negócios, para se divertir, né? Esse lado social. Por quê? Eu vou pegar o Lucas na época quando ele era profissional. O Lucas já tinha espaço na redação, porque ele era o cara, né? Agora ele é professor. Não, agora ele é meu. Porque agora ele é professor, entendeu? Agora ele vai ensinar, eu vou querer as ideias dele, eu quero divulgar o trabalho dele, eu quero saber dos alunos dele para incentivar a continuar no esporte, dos pais que estão jogando, sabe? Daquela confraternização. Do lado pedagógico também a coluna tem, né? De divulgar os torneios amadores, que às vezes antes não tinha espaço, agora tinha espaço. Então chegou um ponto que a coluna, se não saía na coluna, porque como eram 4 por dia, se não saía na coluna, eu não ia jogar, porque não saiu na coluna. Tal a importância que ela teve. Né? Então, assim, foram conquistas de maneiras de falar com as pessoas, de poder de andar por todos os clubes. Eu visitei todas as turmas que eu sabia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo da ginástica, do Aliança, de Campo Bom, do Clube 15, de Sapiranga, lá do União Tênis Clube, do Comercial de Taquara, do Gramadense, lá de Gramado, de Canela, de São Sebastião do Caí, do Country, de Montenegro. Então, assim, da época, o Lelo, o Aurélio Decker, e o Cláudio Beran estavam conversando e eu passei. E como os dois me conheciam, o Cláudio era técnico de vôlei, já conhecia há anos. Né? Sempre foi uma pessoa assim, que eu sempre admirei, uma pessoa muito pensante. Tanto que o Martin... Sim. É igual. O cara, né? Para mim é o cara, né? Então não dá nem para falar. Foram meus alunos de natação. Pois é. O Stefano, mais novo, era meu aluno de maternal. O Claudinho, mais velho, eu ficava com ele durante os campeonatos de tênis, quando ele acompanhava o Cláudio, eu que cuidava dele. Eu e a Juliana Scherer, nós se intercalava. E a tia Miriam para cima e para baixo com ele. Sim, o Tomás foi o que eu menos tive, assim, contato, mas entrevistei muitas vezes, convivi com ele e fiz uma das páginas do livro dele e ele me convidou para escrever. Então, assim, para mim foi uma honra participar do livro dele. Né? Então, assim, são carinhos que eu tenho pela família Beran, que sempre me valorizou o meu trabalho. Né? E a gente teve uma afinidade muito grande. Então, eles me convidaram para fazer a coluna. E o Lelo disse assim, o Lelo abriu os braços e disse assim, bota o Rio dos Sinos atrás de ti, o que couber nos teus braços daqui para frente é tua área de escrever. Ou seja, 46 municípios, que é a abrangência do NH. Qualquer coisa que acontecer nessa área é teu assunto. Pode escrever. Então, eu comecei... tem uma turma lá infeliz que joga na casa de uns amigos. É um grupo de 6 ou 4 que sempre joga. Quem é o nome? Dá os nomes, manda uma foto. Eu quero divulgar, sabe? Mas eu não queria, parece que é favor. Não, vocês são assunto. Eu quero mostrar vocês, sabe? É dizer que as pessoas tinham valor na minha coluna. Tem um torneio, pode ser. Nós vamos fazer uma aposta nas brincas, vale uma Coca-Cola. Ok, me avisa, eu vou divulgar, depois eu quero o resultado. Isso sabe? tudo é conteúdo, né, Ana? É conteúdo. É aquela sociabilização do tênis, tornar ele uma coisa sadia e valorizar isso. Valorizar. Ana, nós vamos continuar com esse belo assunto após os nossos comerciais.
Já já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Boa noite, estamos voltando com o nosso Esporte na TV. Hoje com nossa convidada Ana Maria Kirsch, a nossa querida do tênis, né, conhecida como a nossa colunista do Jornal NH, professora de Educação Física, atleta de vôlei. Bom, eu vou cansar, se eu ficar falando, eu vou usar todo o meu tempo para falar só do currículo dessas pessoas, né? Então eu vou deixar que a Ana, agora nós vamos nos deter, falar um pouquinho da Ana colunista, certo? A Ana colocou no primeiro bloco como foi ser colunista do Jornal NH durante 29 anos, gente. Isso é uma história, né? É um legado. Muitas sementes plantadas em prol do tênis, em prol de jogadores amadores, de famílias amadoras e que hoje são grande destaque. Ana, com a palavra. Bom, realmente foram 29 anos de conquista de grandes amigos, de conhecer muitas pessoas legais, né, de poder participar de eventos grandes, mas principalmente dar valor para as pessoas que jogam de forma amadora o esporte, que é aquele estigma que tênis é o esporte branco e é esporte de rico. Não vou dizer que é um esporte barato, porque uma raquete, né, não é das mais baratas, mas é um esporte viável. E a vantagem dele é tu poder ir viajar e conseguir uma pessoa. Está feito o jogo. É diferente dos outros esportes. Os outros tudo precisa mais, gente. Até o pádel tu precisa de 4 para jogar. O tênis é o único que tu precisa mais 1. E tu consegue fazer bons negócios. Nós tivemos um período onde a época era coureiro calçadista, onde engrenou bastante a coluna, que era feita a Copa Macouros pela equipe da Winner, que era o pai do Lucas, o Henricão, o Fredão Plete, o Jefferson, e tinha mais um, o Carlos Afonso. E eu trabalhava com eles. Então, a gente fazia a Copa Macouros lá no OK. Tá? Eu trabalhava como OK e trabalhava com eles. E a época de fazer negócios dentro da área coureiro calçadista foi para dentro das quadras. Que o pessoal descobriu que se eu não consigo passar pela secretária, né, para falar com o gerente ou com o chefe, para tentar vender meu produto, né, eu vou para a quadra, eu jogo e confraternizo com ele e aí eu faço as trocas de cartão. E isso foi de uma forma assim, onde surgiram os maiores torneios aqui da nossa região. Inclusive veio Challengers para cá, torneios, né? Que veio Meligene, veio Gumga, veio muita gente boa jogar, né? No começo de carreira. E muitos... nós tivemos o exemplo da Copa Macouros voltando, que além das 4 categorias que nós tínhamos, que é da federação, primeira, segunda, terceira e quarta, naquela época surgiu a Iniciantes, que eram aqueles que quase não jogavam nada, mal estavam começando, mas precisavam estar em quadra. Mas nós não poderíamos botar o dono da empresa na época, o diretor da empresa, com alguém
que poderia depois tirar sarro dele, ele se sentir indelicado aquela situação, sabe, melindrado com a situação, de perder, às vezes, 6-0, 6-0 para alguém que ele não gostaria. Então, se criou a primeira, segunda, terceira, quarta, iniciantes, executiva A, executiva B e executiva C, que era só para diretores e presidentes e cargos, né, superiores, para jogar entre si. A gente brinca que bom, muitos ali, nossa, mal conseguiam rebater, mas era uma oportunidade deles de jogar. E era uma oportunidade. E na época, que não é muito recomendado agora, mas na época se dava refrigerante, tinha poder aquisitivo, né? Nós conseguimos patrocínio com mais facilidade na época, e se dava uma cerveja para quem ganhava por partida. Uma cerveja. Essa era a melhor parte. Todos acham ótimo, eu não posso dizer, né? Professor tem que ser recatado nessa hora. Mas era o que se fazia. Então, ficaria chato o cara que jogou contigo, te derrotou, tomar sozinho aquela cerveja. Então, educadamente, ele te convidava para tomar com ele, para brindar a partida, pelo menos, né? Ser consolo. E essa hora era a hora do negócio, onde eles podiam sentar, o que tu faz, o que tu vende, o que tu compra, o que tu gosta, o que não gosta. Pega meu cartão, diz para minha secretária que tu pode ligar que eu vou te atender. E ali saíam os primeiros negócios. Então, a gente conseguiu botar o lado esportivo em prol do negócio de todo mundo, do serviço de todo mundo. Então, ficou uma coisa lúdica no fim, né? Unir o útil ao agradável, né? Sabe, assim, ele entra o lado do network, de tu ver essa vantagem, né? O patrocinador interagir com os competidores, não só botar a marca lá parada. Não, traz os carros, faz uma salinha ali com petiscos, traz uma cuia com erva, traz alguma coisa para interagir, aconselhar a pessoa a não só botar o dinheiro, mas poder também ter o seu retorno. Sim. Parcerias, né? Que davam retorno tanto para quem estava jogando, como para quem estava investindo como patrocínio e, claro, para quem estava promovendo o evento, com certeza, né? Marketing, né? Então, assim, ó, era um lado, eu brinco, também de crescimento pessoal para todo mundo, né? Não só ia jogar, tu poderia ter muitas vantagens, e essa era a ideia, né? Não é só jogar por jogar. A pessoa também precisa ser trabalhada de outra maneira e ter outras vantagens produtivas, né? Sim, então... e tu falaste antes, no primeiro bloco, né, Ana, da importância da coluna do tênis, que foi dado ênfase a jogadores, a famílias da região, né? Não necessariamente só no tênis profissional, e sim no tênis amador. Essa valorização do tênis. Principalmente no tênis amador, que era aquela pessoa que saía de casa para confraternizar com os amigos, né? Então, eles faziam o jogo, aí depois tinha uma janta, né? E eles confraternizavam, aproveitavam para conversar, para trocar ideias, até para falar dos seus negócios, né? Das suas ansiedades. E era uma maneira de valorizar isso também, né? De eles poderem se ver. E o mais legal era, saiu na coluna, eles me ligavam, nossa, eu virei gente importante, o pessoal me viu no jornal, já tá aí, sabe? Então, assim, ó, ele se sentia bem. Eu brincava os 15 minutos de fama, né? Que é bom pro ego também valorizar, né? Ser valorizado. Como eles têm... E conta para o nosso telespectador, como que tu descobria? Como foi o trabalho da Ana? Tu tinha quatro reportagens por semana. Isso exige bastante, porque não era uma reportagem de um parágrafo, era uma coluna. A gente lia conteúdo que a Ana escrevia, né? Então, não é ali escrever alguma coisa, eram fatos verídicos. Como que tu buscava esse acervo para passar para os leitores? Eu fiz um intensivo visitando turmas, tá? Então, às vezes era eu e 26, 20, 18, 15
homens, principalmente, eram turmas masculinas, porque eram durante a semana, turmas femininas, mas ia nas femininas também. Conversava com eles, pegava nome, né? As brincadeiras, os apelidos que eles se tratavam, os deboches entre cada um, que dava, aquele só joga isso. Parece que tem um matador de mosca, sabe? Cada um tinha as suas peculiaridades. E essas coisas, esses temperinhos que eu conseguia pegar deles para fazer o extra-quadra, que era contar as fofoquinhas do tênis. Né? Eu me lembro que uma vez eu peguei um ônibus e eu estava com uma raquete, e aí o cara disse assim, tu joga? Eu disse, sim. Ele disse, eu estou te conhecendo. Eu disse, bom, não, no jornal? Eu disse, sim, o motorista do ônibus, né? Sim. Eu leio a tua coluna, me mato rindo o que tu fala, porque eu vejo que tu tira sarro do pessoal e brinca, sabe? Escrever de tênis até para quem não joga tênis. Isso não aí. Entende, mas tem curiosidade de olhar, começar a olhar na TV um jogo diferente, parar para dar uma olhada e querer aprender, né? Como é que se conta, como é que se joga. Isso mesmo. Sabe? Botar aquelas sementinhas, espalhar sementinhas no caminho, para que o esporte, independente qual esporte for, ele engrandeça, ele estimule as pessoas a querer praticar, porque é muito saudável. Ele ensina limites, ele ensina a andar na regra, né, de fazer correto, porque se fizer errado é punido, né, mas não no punição, mas assim, de uma forma mais agradável de aprender as coisas, né? Eu acho que dá para aprender muito dentro de uma quadra. Com certeza. Tu vê a pessoa reagindo na quadra, tu sabe como ele reage nos negócios. É verdade. Se ele pisa na linha, se ele aceita certas coisas, pode estar certo que quando tu negociar com ele, ele vai reagir da mesma maneira. Reflexo, então, a quadra, sabendo avaliar qualquer quadra de qualquer esporte, sabendo avaliar, tu vai saber exatamente como a pessoa negocia fora dela. Ana, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa. Mas eu queria te agradecer do fundo do meu coração e antes te pedir que tu deixe uma mensagem curtinha para o nosso telespectador. Olha, façam coisas que te deem prazer, que te façam brilhar o olho. Eu acho que eu acabo sempre me emocionando quando eu falo isso, porque é muito bom acompanhar, ver alunos que nem tu, com essa criatividade, buscando o seu lugar, fazendo um ótimo trabalho. Nossa, é uma bênção de retorno que a gente tem pelo trabalho que faz. Eu só tenho a agradecer. Eu também, sabe que esses programas têm mexido muito com o emocional da gente, né? Essa pandemia, vamos dizer, mexe com o emocional. Deixa nós mais macinhos, né? Isso! E eu tenho, assim, com certeza, um inúmero prazer de dizer de boca cheia que eu fui tua aluna no Santa, né? Na época do magistério. E se hoje eu tenho, assim, uma equipe diretiva, uma coordenação que elogia o meu trabalho como didática, eu devo muito isso à Ana Maria, que ensinou que de uma bola oficial eu posso dar uma aula com uma bola de papel, né? E a qualidade da minha aula não vai depender do material que eu vou usar, e sim do que eu vou interpretar. Eu vou passar para o meu aluno. Ana, muito obrigada. Os nossos telespectadores com certeza estão satisfeitos e com água na boca, porque o tempo passou muito rápido, né? E a gente da Vale TV agradece, o Esporte na TV agradece, tá? Obrigada mesmo pela oportunidade. Queridos, uma boa noite. Continue com a programação da Vale TV, do Esporte na TV, de segunda a sexta, das 19h30 às 20 horas. E agora, às 20 horas, continue com a programação da Vale TV.